Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Estejam onde estiverem neste maravilhoso planeta, neste preciso momento, em que, por certo, cada relógio em cada pulso marcará uma hora distinta se não estivermos todos no mesmo fuso horário. De qualquer das maneiras, bem-vindos a este momento em que, em Portugal continental, neste momento, são 22 horas, em Espanha são 23 horas, e no Brasil são as 18 horas locais, em que, às sextas-feiras, nem sempre esta hora, costuma ser uma hora mais cedo, costuma ser às 17 horas do Brasil, às 21 horas de Portugal, às 22 horas de Espanha, sempre nos reunimos aqui, nestas plataformas digitais, para refletirmos sobre um tema espírita. E hoje vamos ter o privilégio de ter o nosso companheiro Eric, este companheiro que aqui está de lado, que nos vai hoje falar sobre este tema maravilhoso: Espiritismo e campos do conhecimento. O Eric, vocês já todos o conhecem, mas vamos falar um bocadinho mais dele. Antes disso, só também dar ali um alô à Ana, que está aqui hoje connosco, para nos ajudar também com os seus conhecimentos, com a sua verdade, a melhorarmos a interpretação que temos deste tema em si. Olá, Ana, como estás? Olá, boa noite, amigos. Hoje, excepcionalmente, estou convosco e é um prazer sempre poder estar aqui e acompanhar neste estudo que a todos enriquece. Por isso, a todos, o meu muito obrigada. E, Eric, um bom trabalho, tudo a correr bem. E obrigada mais uma vez pelo convite e por poder proporcionar-nos a todos esta possibilidade de compreendermos um pouco mais o que é a doutrina espírita. A todos, uma boa noite, uma boa tarde e vai ser um bom estudo, tenho certeza que sim. Muito obrigado, Ana, por te juntares a nós, tirares o teu tempo para te juntares a nós e nos ajudares também a ter uma melhor ideia deste tema, que vamos dar a batuta ao Eric para ele nos explicar em primeira mão. O Eric, ele é realmente uma pessoa bastante versada e este tema é tipo, como dizemos aqui em Portugal, serve como uma luva. Tem uma luva ao Eric. E porquê? Porque o Eric, que é este jovenzinho que aqui vemos e também vem aqui já aqui na janelinha, é muito conhecido, ele vive no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele é designer, é editor, tem um interesse muito particular na filosofia. E quando se fala conhecimento, estamos a falar de filosofia, porque a filosofia é o amor ao saber. O saber é a busca do conhecimento. Portanto, quando falamos de filosofia, estamos a falar de conhecimento. E este interesse da filosofia dele, que se estende também às áreas do espiritismo, é que o leva a ele meditar sobre assuntos como este que hoje vamos ouvir. E porquê? Porque ele, olha, em termos de espiritismo, ele conheceu o espiritismo em 2013, ele frequenta o Centro Espírita Luz e Verdade, no Rio de Janeiro, há já algum tempo. Recentemente, e para aqueles que se recordam, tivemos aqui há pouco tempo, aqui nos nossos canais, uma palestra em que ele e os coautores desta obra, Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, mais o prefaciador, tiveram aqui para nos apresentar a obra, portanto, na área do espiritismo. Estão a ver que realmente ele sente-se como peixe na água quando falamos destas questões das áreas do conhecimento e das pontes com o espiritismo. Ele, para além disso, ele pauta a sua conduta, quer de investigação, quer da divulgação, com um referencial forte, primeiro,
da codificação fundamental de Kardec e também nas intervenções que ele tem em termos das novas tecnologias, da internet, etc. Ele opera uma página onde nós estamos hoje a transmitir também a nossa palestra, habitualmente transmitimos a nossa palestra, na página Espírita em Kardec, Facebook, também um grupo, é administrador do grupo Espírita Amélie Boudet, e também em YouTube um canal de Espiritismo em Kardec também. Portanto, em termos de Facebook, ele opera estas duas entidades, digamos assim, a página Espírita em Kardec e o grupo Espírita Amélie Boudet, e em termos de YouTube ele opera este canal de Espiritismo em Kardec, como também vamos publicando as nossas palestras, muitas vezes também transmitimos em direto. É este, pois, um breve currículo do nosso companheiro Éric, grosso modo era isto que queríamos salientar da parte dele. Vamos só dar-lhe 2 ou 3 segundos para ele dar um alô, uma boa noite, antes de começarmos a trabalhar. Éric, boa noite, boa tarde. Boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui. Agradeço ao João, à Ana, a todos e espero que seja uma palestra proveitosa para todos. Muito obrigado. Obrigado a ti, Éric. E então vamos já, sem mais delongas, partir para o nosso trabalho. E vamos partir da mesma maneira como sempre. Vamos começar por ter uma conversa com Deus. Pedir as suas boas energias para nos harmonizarem, para nos tranquilizarem, para que estejamos em melhores condições de perceber, de receber os ensinamentos que o Éric esta noite vai compartilhar connosco. E para isso vou pedir à nossa querida amiga Ana para nos conduzir nessa conversa com Deus. Ana, por favor. Então, mais uma vez, boa noite a todos e vamos serenar um pouco. Vamos tentar libertar-nos dos nossos afazeres do dia a dia, das preocupações que durante este dia nos levaram por vezes a caminhos menos bons, pelo menos pelo pensamento, e como hoje é o pensamento, o conhecimento, agradeçamos desde já toda esta possibilidade de podermos compreender todo este ensinamento que a doutrina espírita nos trouxe. Por isso, agradecemos à espiritualidade bondosa, no tempo certo, nos soube encaminhar de uma forma serena, com indulgência, com compaixão, todo este conhecimento, todo este ensinamento. Por isso, agradecemos também ao nosso guia, que um dia nos induziu, influenciou de uma forma positiva, para que também nós pudéssemos chegar ao momento de uma nova verdade, da verdade mais inteira, da verdade mais assertiva. Por isso, a nossa gratidão para com todos é imensa. Pedimos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, para que a todos nos possam envolver de uma forma harmoniosa e de compaixão, para que possamos sentir a sua mão, o seu amor, a sua compaixão. Por isso, a nossa gratidão, eu falo muito da gratidão porque realmente eu sinto-me muito grata e acho que todos nós nos devemos sentir gratos, quanto mais não seja pela vida, a vida que já temos e a compreensão de porquê dessa vida. Por isso, louvamos aquele que é o Criador de todos nós, em toda a expressão da vida, e saibamos nós, a cada hora e a cada instante, reconhecer o bem que temos, a essência de quem nós somos e todos aqueles que nos querem bem. Por isso, a todos, do fundo do meu coração e para todos, o meu bem-aja, e que para o Éric todas estas influências, todas estas envolvências de amor e de paz e de serenidade o possam envolver para que ele possa apresentar o seu trabalho de forma serena e confiante na ajuda que todos temos. A todos, o nosso muito obrigada e que esta noite possamos sair daqui, certamente sairemos mais enriquecidos com o conhecimento e com a certeza de quem somos e por que estamos. Obrigada a todos. Obrigado, querida Ana, por esta linda prece que a todos nos tranquiliza e nos predispõe para que agora então possamos ouvir o que o Éric tem para nos comunicar e partilhar sobre este maravilhoso tema.
Érica, a audiência é tua. Muito obrigado, Ana, João, muito obrigado a todos. Então vamos ao tema. Eu queria falar um pouco, né, sobre o que é a filosofia, né, e quais são as áreas da filosofia que se subdivide, né, em diferentes áreas, né. Primeiro, esclarecer por que falar desse tema, né? Kardec, quando vai definir o espiritismo, né, ele tem uma obra só para isso que se chama O que é o Espiritismo, né? Inclusive, pelo que eu lembro, no francês tem um ponto de interrogação no final, que é o espiritismo. Então essa obra é para definir, né, justamente o que é o espiritismo. E já no preâmbulo ele define o espiritismo como uma ciência e uma filosofia de consequências morais, né? E uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então, já nessa obra de introdução para os neófitos, Kardec define o espiritismo e diz que a essência do espiritismo mesmo é de uma ciência e de uma filosofia, né? De uma filosofia e de uma ciência. Então, por isso a importância de tratar, né? No Livro dos Espíritos, Kardec diz que o espírito ele deve estudar todas as áreas, né, das filosofias, né? Porque tudo pode ter algo aproveitável, não é mesmo? Como no catálogo racional, Kardec também ele além das obras fundamentais, depois nas obras complementares, ele cita diversas obras de filosofia e outras áreas para leitura. Então o espírita ele deve ser um leitor não só das obras fundamentais, mas também de outras obras que podem contribuir, né? Porque o espiritismo é uma ciência filosófica que traz termos filosóficos, né? Um exemplo disso, paixões, quando Kardec fala de paixões, ele vai usar no sentido cartesiano das paixões. Quando Kardec fala das virtudes e dos vícios, ele usa lá no sentido do Aristóteles, né? Que Aristóteles trata na obra Ética Nicômaco, das virtudes e dos vícios, né? Então a gente vai ver isso melhor. Então por isso, já justificando de início por que falar de filosofia, porque o espiritismo ele é uma filosofia, ele é uma filosofia de uma ciência. Então ele traz aspectos filosóficos, não é? Kardec, como ele era um bom pedagogo, né, um professor, ele traz numa linguagem simples, né? Ele não traz numa linguagem erudita acadêmica, né? Porque ele queria atingir a todos, né? Inclusive na revista Espírita, Kardec fala dos proletários, dos operários de Leão, né? Então o espiritismo atinge a todos, mas traz, né, também aspectos da filosofia, mesmo assim uma linguagem erudita, né? Mas então, vamos ver aqui o que é a filosofia, né? Peguei esse texto aqui desse site, o Sisu Pro Brasil, e a gente vai ler um pouco sobre, primeiro, o que é a filosofia, depois as sub-áreas, né? Diz aqui, antes de mais nada, vale definir o que é filosofia do ponto de vista acadêmico. Afinal, muita gente acha que adora filosofar, mas não sabe que essa é uma área de conhecimento com muitos autores e que depende de métodos de estudo muito variados, né? Então, a filosofia ela segue também como a ciência uma metodologia, né? Não é simplesmente devagar. Segue uma metodologia lógica dedutiva, como a gente vai ver. Ela diz aqui, não se trata apenas de divagar sobre o que você acha, mas compreender os argumentos por trás dos debates e conhecer os pensadores que já refletiram sobre o tema anteriormente, né? Então é importante conhecer o método de como debater, né? Por exemplo, o Sócrates ele debatia, né, com a maêutica, né? E tinha todo o método da lógica, e conhecer a história da filosofia, os autores que vieram antes, né? Há um tempo atrás, aqui na sexta mesmo, eu fiz uma live sobre a história da filosofia, falando desde os pré-socráticos, né, até depois da contemporaneidade, né? Então é importante também conhecer isso, né? Os pré-socráticos que tratavam do arqué, né, da essência mesma da natureza. Depois Sócrates trouxe para Polis, né, para reflexão sobre a ética, né? Depois veio os helenistas, a Idade Média, né, com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Depois a Idade Contemporânea, que se dividiu entre
os racionalistas e os empiristas, né, com Descartes, representando ali os racionalistas, e os empiristas, o Locke, Hume, né? Aí depois Kant tentou resolver isso, né, com criticismo. Na idade contemporânea, os existencialistas, né? Então tem toda uma história da filosofia que a gente precisa estudar para compreender, né? A filosofia não se faz do nada, né? Você se baseia já num arcabouço todo que foi construído durante esses milênios de filosofia, né? Então isso é bem importante entender. E continuando aqui diz, além disso, essa ciência se dedica às questões fundamentais sobre os seres humanos, nossa existência, valores, crenças, linguagem, natureza, entre outros temas complexos, né? Então, se você quiser estudar filosofia, vai ter que ler e estudar bastante, né? É uma matéria que tem bastante leitura, né? E tem várias áreas, como a gente vai ver, né? Tem a ética, a epistemologia, a filosofia da linguagem, várias, né? Como a gente vai ver aqui. Mas apesar disso, essa também é uma categoria muito rica e abrangente, que pode acrescentar muito para a sociedade. Então, se você está pensando em seguir essa formação, continue lendo. A seguir, vamos mostrar algumas áreas da filosofia na qual você pode especializar, né? Então, tem várias sub-áreas, como eu falei, né? Então, a filosofia, definindo primeiro o que é filosofia no geral, filosofia quer dizer amor, sabedoria, né? Esse é o sentido etimológico. Então, mas a filosofia é essa área abrangente que trata dos aspectos, das categorias mais gerais do conhecimento humano, né? Aí depois, né, foi se especializando nas ciências e tudo mais, mas é essa área que vê as coisas desse ponto de vista holístico, né? Então, seguindo, aí vai listar em 7 áreas da filosofia, começando com a metafísica, né? Aí diz, a metafísica é uma da filosofia mais antigas, né? Ela debate questões que ultrapassam o mundo físico sensorial, ou seja, vão além daquilo que podemos ver e sentir. Ela busca uma interpretação sobre o mundo, a natureza e tudo aquilo que constitui a realidade, né? Então a metafísica ou ontologia, né? Você pode usar esses dois termos. Né? O que é ontologia? É o estudo sobre o ser, né? Natureza do ser. Então quando você está discutindo essas questões mais gerais sobre o ser e tudo mais, você está discutindo a metafísica, né? Que vai discutir sobre o que é o ser, Deus, né? O princípio das coisas, tudo isso. Né? A origem desse termo é porque o Aristóteles, o Aristóteles foi um dos primeiros que fez uma divisão grande da filosofia. Ele estudava biologia, física e tal. E tem um livro do Aristóteles chamado A Física. E tem o livro depois da Física, que é o Metafísica, né? Por isso que deu esse nome, Metafísica. Além da Física. Né? Que aí Aristóteles tratava dessas questões gerais, né? Então é a área que trata dessa questão além da física da natureza mesmo, da realidade, do ser, né? Por exemplo, o que é o ser, o que é o nada, se existe o nada, né? E no livro dos Espíritos, né, em outra palestra eu mostrei isso, Kardec trabalha bastante essa questão, né, sobre o ser, o nada, as provas da existência de Deus, né? Quando Kardec, lá na primeira parte das causas primárias, né? Aquela primeira parte toda do livro dos Espíritos é bem a metafísica, a ontologia, né? Ele vai discutir lá na questão 4 sobre a prova da existência de Deus. Que ele diz, né? Como é que se prova a existência de Deus? Olha a natureza, né? E sua razão a responderá, né? De causa em causas enxerga, de causa em efeitos enxerga na causa primeira que é Deus, né? A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então Deus é essa causa primeira, né? Então pelos efeitos nós chegamos às causas, né? Então isso é metafísica, né? Kardec, quando lida com os fenômenos mediúnicos, ele faz um raciocínio semelhante. Ele diz, pelas manifestações físicas aqui das mesas, né? Pelo efeito eu consigo deduzir que é uma causa inteligente, que são os espíritos. Então, um raciocínio semelhante que Kardec faz. Esse princípio da causalidade é um princípio da metafísica, da ontologia, né? Aí diz aqui,
a definição dessa disciplina não é muito fechada, tanto que nos escritos do próprio Aristóteles ela aparece de forma diferente, mas basicamente estuda as leis gerais do universo, né? Então é todas as leis gerais do universo, as, os princípios gerais do universo, né? A física vai estudar, né, as leis aplicadas ao mundo sensorial, né? A metafísica vai estudar as leis e princípios que dão base a todo esse universo que a gente observa, né? Então, enfim, é basicamente isso. A metafísica é essa área mais geral da filosofia. E agora a gente vai para uma área bem interessante que é a ética, né? A ética diz aqui, também chamada de filosofia moral, né? Essa é uma área que estuda o conjunto de valores de um indivíduo de um grupo de pessoas. Seu nome ética vem do grego e quer dizer caráter, costume ou hábito. Então a ética ela é a mais aplicável na nossa vida cotidiana das áreas da filosofia, né? E a ética ela estuda esses hábitos, né? Esses costumes refletidos sobre a razão, né? Kardec vai tratar mais especificamente da ética lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Que trata das leis morais, e na obra Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que muita gente acha que é uma obra puramente religiosa, não, mas é uma obra sobretudo ética, né, que é um campo da filosofia, que trata dos dilemas da ética, né? E aqui eu já queria falar que a ética na filosofia ela tem diversas correntes, né? E algumas dessas principais correntes da ética é a primeira, deontológica, né, que é a ética do dever, que foi elaborado lá por Kant, né? Então Kant, com imperativo categórico, imperativo hipotético, ele elabora essa ética deontológica, que é a ética do dever, né? Tem a ética das virtudes dos gregos, né? O que é a virtude? A virtude para o Aristóteles, por exemplo, é um meio termo entre dois vícios, né? Então, por exemplo, a coragem. A coragem seria um meio termo entre a covardia e a despreocupação, vamos dizer assim, né? Então, o corajoso é o meio termo entre dois vícios, né? A virtude estaria aí, é a filosofia desse meio termo nesse sentido. E tem a ética utilitarista, que foi defendida por autores, filósofos liberais como John Stuart Mill, que defendiam que a ética o que é ético é o que causa maior soma de felicidade e menor soma de tristeza, né? Então a ética deontológica vai ver muitas consequências não a intenção em si, mas as consequências, né? Mas Kardec vai falar que também é muito importante ver a intenção da pessoa ao praticar o ato, né? Então a ética e a filosofia ética tem muito a ver com a filosofia do direito também, tem relação, né? Embora não seja necessariamente a mesma coisa, né? Que aí vai ter a filosofia justnaturalista, o justpositivista, né? Enfim, você vê que a filosofia é realmente um campo bastante amplo. Aí diz aqui, deixa eu voltar. Mas na filosofia antiga, a disciplina abrangia uma série de estudos que buscavam encontrar a melhor forma de viver em sociedade. Por isso, muitos escritos da época incluem temas que hoje entram nos estudos da antropologia, psicologia, sociologia, economia, pedagogia, entre outros segmentos das ciências humanas, né? Então você vê como que antigamente a filosofia tratava de tudo, né? Depois que foi se subdividindo nas ciências, né? Aí foi para as ciências exatas, ciências humanas, né? Enfim. Aí foi se subdividindo na psicologia, sociologia, economia, pedagogia, né? Mas antes a filosofia era holística, né? Tratava todas essas questões, né? Mas então é bem interessante pensar sobre a ética, né? Porque a ética é o campo mais aplicável nas nossas vidas, né? O principal objetivo do espiritismo, ele sendo uma ciência, mas o principal objetivo é a reforma moral, né? É a melhora moral, né? É nós, né, com o auxílio dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda, nos melhorarmos moralmente e podermos ascender a patamares
evoluídos, né, na escala espírita e também coletivamente, né, para mundos de regeneração, depois para mundos ditoso, né. Mas essa mudança, né, ela só vai vir a partir da mudança individual de cada um, né. A mudança coletiva só vai vir a partir da mudança ético-moral de cada indivíduo, né. Então é importante essa compreensão, né. Mas então, prosseguindo aqui, aí continua. Alguns dos pensadores que debateram sobre a ética foram Sócrates, Platão e Aristóteles na Antiguidade, além de Spinoza durante o Renascimento, né. Então a ética desde os gregos é até hoje debatida, né. Então Platão, por exemplo, ele trabalhou muito a questão, Platão e Sócrates trabalharam muito a questão da ética e da metafísica, né. Platão ele tinha aquela ideia do mundo das ideias, né. Então os conceitos morais para eles eram absolutos, né. Assim como os conceitos estéticos, que a gente vai ver, os conceitos de verdade, né. Hoje não, hoje a filosofia cai muito no relativismo, né. Mas para Platão você tinha todos esses conceitos absolutos no mundo das ideias, né. A verdade, a beleza e a moral, né. Estava tudo aí, né. A gente vai ver mais a questão da estética mais para frente. E agora a questão da lógica, né. A lógica é muito importante porque a lógica ela nos ensina como debater, né, a não cair nas falácias, né. O que são as falácias? São os argumentos que aparentemente são verdades, mas caem em erros, né. E Schopenhauer ele tem um livro que trata apenas dessas questões das falácias, né. É um autor bem interessante. Mas então a gente vai ver o que é a lógica. A lógica ela é basicamente o raciocínio dedutivo, né? Que é basicamente a estrutura premissa e conclusão, né? Partindo do que é certo, né? Diferente do raciocínio indutivo que vai ir pela indução, né? Então, por exemplo, tem aquele exemplo indutivo clássico, né? Eu observei vários síneis de brancos, então todos os síneis são brancos. Isso é indução, né? A dedução, ela parte do que é peremptório, né? Então, por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, né? Esse é um exemplo clássico da lógica, do raciocínio lógico, né? Então, olhando aqui, né? Diz, já a lógica se preocupa com a estrutura do raciocínio que leva a determinados argumentos, né? Meu som tá ok aí? Perfeito. Ela busca um pensamento sem contradições, puramente racional, que consiga resolver problemas de maneira efetiva, né? Então, a lógica, ela tem muito a ver com a linguagem, né? Na verdade, lógica é linguagem. Então, vai ter muito a ver com a área da filosofia da linguagem, que vai ser tratado por vários autores, né? Como Wittgenstein, por exemplo. Aí diz, desta forma, ela não é apenas uma disciplina em si, mas também um método a ser aplicado no estudo das diversas áreas da filosofia. É um método, né, que é aplicado a diversas áreas da ciência, não só a filosofia, né. Também a matemática. A matemática é muito lógica, né. Quando um matemático ele vai provar um teorema, é puramente raciocínios lógicos e dedutivos, né. Então a lógica ela permeia todas as áreas ali do conhecimento humano, né. Então é muito importante para saber debater e não cair em falácias, né. Exemplos de falácia, por exemplo, é a falácia do apelo à autoridade, né. Por exemplo, o sujeito diz assim, eu estou certo porque eu tenho tal diploma, né. Então isso é uma falácia do apelo à autoridade, ou uma falácia do apelo à ignorância, por exemplo, dizer a gente não sabe, logo é isso, né. Então tem vários tipos de falácia, né? Então para saber debater, para saber argumentar, né, é importante estudar lógica para não cair nessas falácias que seriam pseudo-argumentos, né? Então isso são as falácias. Então a lógica ela é esse método, essa metodologia, assim como tem na ciência o método científico que se embasa na experimentação, a filosofia vai usar mais a lógica, né, a lógica pura, né, e os argumentos dedutivos que constituem a lógica. Agora a epistemologia. Inclusive, uma referência de autor
né, que trata bastante disso, né, é o Herculano Pires, que ele tem um livro chamado Os Filósofos, que ele passa pela história da filosofia. O Herculano é um dos, além de Leon Denis e outros, o Herculano é um dos que tratou bastante disso, né. Enfim, e retornando um pouco, que eu eu lembrei aqui, a lógica vai ser bastante elaborada por um autor chamado Aristóteles, né, que elaborou os princípios básicos da lógica, como o princípio da identidade, do terceiro escolhido, o princípio da contradição, enfim. O Aristóteles tem um livro que eu lembro só sobre as questões da lógica, né? Enfim, mas agora a epistemologia, né? Que é a teoria do conhecimento, né? Como conhecer, né? O que é o conhecimento? O que é a verdade? É o que a epistemologia vai tratar, né? Como chegar à verdade? Aí diz aqui. Já a epistemologia, também conhecida como teoria do conhecimento, debate as questões em torno do saber humano. Nessa disciplina, os filósofos se preocupam em compreender as etapas, os métodos, os limites do conhecimento científico, né? Por isso, ela busca desenvolver conceitos como verdade e crença, por exemplo, né? Então, o que é verdade, o que é conhecimento, quais os limites do conhecimento, né? Os filósofos gregos, por exemplo, diziam que o conhecimento é uma mistura entre verdade e crença, né? E tem também, posteriormente, uma área que vai ser a filosofia da ciência, que vai refletir sobre o que é ciência, né? Que vai ter autores como Karl Popper, Thomas Kuhn, Lakatos, enfim, aí vai se expandindo, né? Mas então é uma área bem interessante saber, né? O que é verdade, o que é o conhecimento, né? O conhecimento é uma crença verdadeira justificada, né? É a definição clássica de conhecimento. Né? Ou seja, então, para ser conhecimento tem que ser verdadeiro, né? Você não pode ter um conhecimento falso, né? Por exemplo, 2 mais 2 igual a 5. Isso é claramente falso. Então, para ser um conhecimento tem que ser verdadeiro, você tem que acreditar que é verdadeiro, né? Você tem que depositar um crédito e tem que ser justificado, ou seja, você tem que ter um método de justificação de por que aquilo é verdadeiro, né? Na matemática, você vai ter os raciocínios dedutivos, teoremas, né? Na ciência, como a química ou a física, você vai ter as experimentações para provar, né? Mas o conhecimento absoluto mesmo, né, a gente não consegue alcançar, né? O nosso conhecimento humano é bastante relativo e muda, né, com o tempo, né? Quando a gente alcançar o estado de espírito puro, provavelmente vai ser um conhecimento mais sólido, né? Mas o conhecimento absoluto mesmo, completo, é só Deus, né, mesmo que o possui, né, que tem a onisciência. Agora a estética é bem interessante. A estética é um campo da filosofia que trata do belo, né? O que é o belo, o que é a beleza, o que é a arte, né, também pode-se dizer, né? Então, a arte ela é objetiva, né? Ou seja, está no objeto ou ela é subjetiva, está no sujeito, né? Então, por exemplo, quando a gente olha um quadro, né? Um quadro, esse quadro ele é bonito porque a gente acha bonito ou porque a beleza está contida no próprio quadro, né? Ou seja, a beleza está nos olhos de quem vê ou a beleza está no objeto em si, né? Hoje em dia, né? Os filósofos antigamente eles tinham um padrão de beleza absoluta, né? Que a beleza absoluta era Deus, né? Hoje em dia se caiu no chamado na pós-verdade, no pós-modernismo, né? Que a beleza é relativizada, né? Tanto que tem um filósofo chamado Roger Scruton que ele trabalha bastante sobre essa questão da beleza, né? Da arquitetura, da estética nas coisas. Ele propõe um retorno esse ideal do belo, né? Objetivo. Então, mas vamos ver aqui, ler aqui o que diz. Todas essas áreas da filosofia parecem abstratas demais para você até agora? Talvez você interesse pela estética, a disciplina voltada para estudar a beleza, a arte e as ideias de obra e criação artística, além de compreender o impacto da arte na sociedade. A palavra origina do grego astek, que significa aquele que nota, que percebe, ou seja, você vai trabalhar com objetos de estudo um pouco mais concretos que podem estar ao seu redor, né?
Então lida bastante com a arte, né? Por exemplo, a arte tem vários períodos da arte, né? O renascentismo, né? Vários períodos, né? Hoje tem muita arte pós-moderna, né? Que relativiza tudo, né? E cai na pós-verdade. Mas você teve vários períodos, a arte medieval, né? A arte medieval que retratava bastante Deus, aspectos religiosos, né? Depois o Renascimento, a arte tentou trazer de volta, né? O homem como centro, né? O antropocentrismo, né? Então tem vários aspectos, né? Eu vou recomendar, tem um canal chamado Brasil Paralelo, que ele tem um documentário sobre a arte, a beleza. Depois vocês vejam, que é bem interessante, né? Mas enfim, continuando, tem aqui, entre os filósofos que se dedicaram a essa questão, podemos citar Sócrates, Platão, Aristóteles, além dos mais modernos como Kant e Hegel, né? Kant, especialmente, tem uma teoria toda sobre a estética, né? A filosofia da história é bem interessante, né? Como é que é o método da história, né? A gente vai olhar a história sob o aspecto materialista ou o aspecto historicista, qual aspecto da história, né? Aí diz aqui, para quem está em dúvida de se deve cursar filosofia ou outro curso de humanas, pode ser que essa disciplina seja uma solução. A filosofia da história estuda os processos históricos e seu desenvolvimento. Ou seja, debate de um ponto de vista temporal a existência humana nos seus contextos sociopolíticos e culturais, né? Aí se aproxima muito da antropologia, da história, né, e outras áreas, né? Basicamente a filosofia ela é holística, né? Ela pode tratar das diferentes áreas, né? Então tem filosofia da biologia, filosofia da física, filosofia da química, filosofia, enfim, todas as ciências têm uma, como o espiritismo, né? Todas as ciências têm uma filosofia que embasa e desenvolve, né, aquilo. Agora política, né? A filosofia política. E política aqui não é só política partidária, né? Porque política, por exemplo, Aristóteles tem um livro chamado A Política, né? Que ele diz que o ser humano é um animal político, né? Então, a política seria todas essas relações de conflitos, não só na política partidária, mas na família, nas instituições todas, né? E a família é essa instituição que é a célula máter da sociedade, né? Aí diz aqui, por último, chegamos à política, uma área da filosofia dedicada a compreender as relações entre a vida em sociedade e o poder, né? Ela debate temas como regimes de governo, modelos de justiça, conceitos, né, como liberdade, democracia, né? Seu nome origina do grego polis, que quer dizer cidade. Afinal, a filosofia política ocidental que conhecemos hoje surgiu na organização social das cidades gregas, né? A Grécia era dividida nas polis, né? Nessas grandes cidades que tinha as ágoras, né? Onde tinha aquela democracia direta, onde os gregos debatiam, né, as questões todas. Mas ela também evoluiu muito desde então, com filósofos como Maquiavel, Jean-Jacques Rousseau, né? Tem também Locke, que era filósofo liberal, né? Então, todos os conceitos modernos da democracia, por exemplo, a divisão dos poderes, vêm desses autores, né? Maquiavel, os autores contratualistas, né? Locke, Rousseau, Hobbes, né? Enfim. Aí encerra por aqui, né? Então a gente vê algumas das áreas da filosofia, né? E percebeu como que é interessante o espiritismo, né? Compreender melhor quais as diferentes áreas da filosofia, porque isso ajuda a compreender vários conceitos do espiritismo, como eu falei, né? Como o conceito da ética, né? O conceito da virtude que Kardec usa na terceira parte do Livro dos Espíritos, das paixões, dos vícios, né? Vários conceitos que Kardec usa, ele vem da filosofia, né? E tem um texto interessante que eu queria mostrar agora, que é um texto lá da introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec diz que Sócrates e Platão seriam precursores, vou compartilhar aqui, Sócrates e Platão seriam precursores da ideia espírita e da ideia cristã, né? Então é bem interessante de ver, né, como realmente Sócrates, a gente vai ler um pouquinho aqui, Sócrates e Platão eles foram precursores, porque se você for ver o espiritismo,
Ele tem muito do platonismo, né, da ideia do mundo das ideias, né, num certo sentido, né, a ideia da essência. Platão e Sócrates, eles tinham a ideia da reencarnação, né, não como os espíritos ensinam progressivo, mas a ideia da metempsicose, né, que era como se chama uma reencarnação em grego, que ainda admitia a retrogradação da alma, né, para os animais, mas já era um princípio ali, né, já era o germe da ideia, né. Então tem muitas semelhanças, né. E interessante que o Kardec, ele além de falar que o Sócrates e Platão foram precursores da ideia espírita, ele diz também que foram precursores da ideia cristã, né? Então, Sócrates e Platão seriam precursores tanto da ideia do Cristo, né, da moral, quanto da ideia espírita, né? É bem interessante ver isso. Aí diz aqui Kardec: do fato de ver Jesus conhecido a síria dos essênios, for errôneo concluir-se que sua doutrina auria ele na dessa seita e que, se houvera vivido no outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais interrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegado o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina, né? Inclusive é interessante que Platão ele tem várias histórias e em uma delas é retratado a reencarnação, o processo de esquecimento, né? É um dos mitos de Platão. E tem aquela ideia também do mundo das ideias, do mito da caverna, que também tem relação com o espiritismo. Aí continuando diz aqui: desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-lo, tal que se deu com a ideia cristã, que foi precedida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais percussores Sócrates e Platão, né? Então é interessante essa visão, né? Nenhuma ideia surge de súbito, né? Tem sempre precursores que preparam o campo ali, né? Então, para a ideia cristã foi Sócrates e Platão, né? Jesus, na época, disse que não poderia ensinar tudo, né? Então ele falou: vou enviar o Consolador, né? Então teve que ver todo um preparo antes para, no século XIX, vir a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Moisés preparou o caminho de Jesus também. Então você vê como sempre nenhuma ideia surge de súbito, né? É sempre progressivo a revelação. Sempre vai jogando sementinhas, e aí até o campo estar preparado para surgir aquela ideia. É interessante essa concepção, né? Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo. É interessante isso para quem não conhece, né? Sócrates, ele também, como Jesus, foi morto, né? Sócrates foi condenado a tomar cicuta, que era um veneno na época que era dado, porque ele julgaram, né, por ele questionar, né? Ele foi julgado pelo oráculo de Delfos como o homem mais sábio da Grécia, né? Ele foi perguntando, né, para cada grupo da época para ver se ele era o mais sábio, né? E aí ele constatou que ele era o mais sábio porque ele sabia que não sabia, né? Ele tinha essa humildade intelectual, como a gente chama. E aí, por questionar, por indagar através da maêutica, né? Indagando, fazendo perguntas, tirava o conhecimento da própria pessoa, fazia ela ver as contradições. Ele foi julgado, né? E condenado por supostamente corromper a juventude da sua época e introduzir novos deuses, né? Tem um livro que foi escrito por Platão, né? Porque Sócrates não escreveu nada. Tudo foi escrito por Platão, que é o Julgamento do Sócrates, né? Que relata esse julgamento, né? E depois tem o livro do Sócrates sobre a morte, reflexões sobre a morte, que ele trata da reencarnação e tudo mais, né? Aí aqui diz, né? Por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus
a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Então Sócrates, Platão já traziam essa ideia de Deus, da imortalidade, da vida futura e da reencarnação, né? Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão, como eu falei, né? Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo, né, e também do espiritismo, né? Aí vamos colocar aqui. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagão a de Sócrates, pois que objetava obter o paganismo, né? Tanto que ele acreditava os gregos já traziam a ideia de um só Deus, né? Que Aristóteles depois vai chamar do motor inicial, né? Então, já combatia essa ideia do politeísmo, né? De vários deuses, né? Aí aqui, eu vou pular um pouquinho, vai trazer um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Primeiro ponto. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias, dos ideais do verdadeiro, do bem e do belo, né? Separa-se deles encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então é aquela ideia do mundo das ideias do Platão, né, que traz essa concepção. Aí diz aqui, não se pode anunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Além disso, a doutrina da pré-existência da alma, né? Então, você vê, Sócrates e Platão já traziam essa ideia de que a alma existia antes, né, pela reencarnação e tudo mais. Da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo, a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar, e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É finalmente o germe da doutrina dos anjos caídos, né? Segundo ponto. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. E sendo ela dessa natureza, permanece a ele ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e esse estado da alma é que se chama sabedoria. Aí Kardec diz, assim ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material, né? Então Sócrates e Platão já traziam a ideia de que você tinha que se prender mais às coisas do espírito do que se prender aos prazeres materiais que eram ilusórios, fugitivos, né? Para apreciar as coisas com justeza, tem de as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem que isolar do corpo a alma para ver com os olhos do espírito, ao que ensina o espiritismo, né? E ao que ensina a filosofia cristã e espírita também, né? Como diz aqui. Então, a filosofia, a gente vai passando aqui, né? A filosofia de Platão traz todas as questões que o espiritismo e o cristianismo já traziam, né? Ali em germe, né? Aí aqui é interessante, vai falar da reencarnação, né? A alma impura nesse estado se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Então, diz-se, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto às quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, né? Então, interessante como Sócrates coloca, e Platão colocam aqui os espíritos já agindo, né?
O próprio Sócrates tinha um gênio, né, que chamava de daimon na época, né? Na época, daimon, demônio, não tinha essa conotação pejorativa que tem hoje, né? Então, o daimon do Sócrates era o anjo da guarda dele, né? Que ele conversava e ajudava ele. Quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar ainda inteiramente puras, que ainda conservam algumas coisas da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Não são almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se vestiram as reconduzam a um corpo, né? Então aí a gente já vê o princípio da reencarnação, né? Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. Aí diz aqui, né? Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito como mostra o espiritismo nas evocações, né? Então a gente vê que Sócrates, né, Platão, já traziam essa ideia da reencarnação, né? Assim como antes Pitágoras, né, os egípcios, os hindus já traziam, né, então essa crença da reencarnação, ou metapsicose, como chamavam na época, era já a base do que posteriormente viria a ser a reencarnação progressiva do espiritismo, né? Mas enfim, aí eu deixei o texto, né, para quem quiser ler completo. E é isso, né? É importante entender essa relação do espiritismo com a filosofia, não só com Sócrates e Platão, mas com outros, né? Descartes, Kant, né, e os demais filósofos, né? É isso. Muito obrigado. Excelente, Eric. É uma maravilha escutar-te pela tua capacidade em estabelecer as pontes entre as várias áreas do conhecimento, nomeadamente olhares para a filosofia e olhares para as divisões, no bom sentido, divisões do conhecimento, é isso que estamos a falar e não noutro sentido qualquer negativista. Portanto, a divisão em ramos, a divisão em áreas dentro do conhecimento filosófico, que é a mãe de todo o conhecimento, portanto, todo o conhecimento nosso filosófico. Depois, ao longo, à medida que nós vamos avolumando conhecimento, vamos tendo afinidades de conhecimento e, por isso, vamos tornando independentes alguns ramos dentro da filosofia. E tu elencaste aqui os 7 mais conhecidos na atualidade, sem nada ter de absoluto. Em nossa opinião, desses 7 há ali 3 que importa mesmo ao espiritismo, e daí, se tu permitisses, Eric, eu gostava só de deixar um pequeno vídeo falando sobre esses 3, muito em particular, que impactam muito diretamente no espiritismo. Aqui num pequeno vídeo podemos ver o que é isso de filosofia. Vamos partilhar convosco. Compreendemos a filosofia contextualmente, conforme vamos discutindo filosofia e trabalhando com ela. Os problemas filosóficos nos vão nos auxiliar para compreender melhor que essa área. Nós não temos uma definição precisa acerca da natureza da filosofia, mas nem por isso nós não podemos trabalhar com algumas caracterizações gerais. O primeiro tópico, por exemplo, é a natureza dos problemas filosóficos. Os problemas filosóficos são problemas fundamentais acerca de diversos assuntos, como a própria realidade, existência, conhecimento, valores morais, estéticos, razão, mente, própria linguagem. Mas, se pararmos para pensar, existem várias outras ciências que também trabalham com problemas fundamentais. Por exemplo, a física, que trabalha com os problemas fundamentais acerca da natureza física do mundo. Então, a gente pode ir para o segundo tópico, o tipo de problema filosófico. Os problemas filosóficos são problemas conceituais. São problemas que nós não podemos tratar empiricamente em um laboratório achando a solução para esses problemas. Mas pense bem, a gente trabalha com uma outra área que é bastante conceitual, que é a matemática. Então, o que diferencia a matemática da filosofia? O raciocínio empregado. O raciocínio filosófico é marcado pela argumentação crítica, sistemática e racional para solucionar os problemas filosóficos. Enquanto isso, a matemática tem um tipo de raciocínio específico. Por exemplo, nós podemos verificar os cálculos matemáticos colocando-os no computador grande parte das vezes. Mas nós não conseguimos uma solução para os problemas filosóficos colocando os problemas no computador. Esse tipo de solução não é encontrado via um mero raciocínio matemático.
Com isso, nós vamos para o próximo tópico, que é a verificação. Nós não verificamos se uma resposta a um problema filosófico é verdadeira ou não, indo para um laboratório, fazendo isso sozinho, sentado numa poltrona, ou mesmo pedindo ajuda para um computador. Nós verificamos e analisamos as respostas filosóficas em debate, em conversa, em argumentação. Nós precisamos avaliar a argumentação a favor ou contra. Por fim, vale notar que a filosofia pode geralmente ser dividida em 3 grandes áreas. A primeira, por exemplo, é a metafísica, cujos problemas tratam acerca da natureza mais básica da realidade. Alguns problemas famosos dessa área são, por exemplo, o que são as propriedades, como ser laranja ou ser um livro. Um outro grande problema é por que há algo e não nada, ou o que é a verdade. Uma outra grande área da filosofia é a epistemologia, ou também conhecida como teoria do conhecimento. Essa área é marcada por problemas que tentam compreender o que é o conhecimento, quais são as nossas faculdades cognitivas que nos permitem conhecer o mundo e como podemos conhecer o mundo. Alguns grandes problemas dessas áreas são, por exemplo, o que é o conhecimento? É o testemunho uma boa forma de justificação? E o que seria o conhecimento a priori? Uma terceira grande área da filosofia é a filosofia moral ou ética, cujos problemas centrais tratam para compreender o que é o certo a se fazer, quais são as nossas ações justas. Alguns exemplos de problemas clássicos nessas áreas são o que é o bom, o que é o correto, o que é moralmente errado. Em ética prática temos, por exemplo, é o aborto permissível? A eutanásia é moralmente correta? Fascinating. Em nossa opinião, estas 3, a metafísica, a epistemologia e a filosofia moral ou ética, realmente creio que podemos encontrar mais pontos comuns com ao espiritismo, se bem que nas outras 4, evidentemente, que tudo está ligado com tudo. Por exemplo, nesta última, verificamos que algumas das questões que aborda a ética ou a filosofia moral, o que é que está correto, o que está errado, se a eutanásia é moralmente correto ou não. Portanto, tudo isso são questões que nos são familiares ao que nós estudamos no espiritismo, já que as consequências, a finalidade do estudo filosófico e científico do espiritismo é ética, é filosofia moral, é orientações para o homem se desenvolver moralmente mais rapidamente, saber como bem proceder em qualquer circunstância e momento. Excelente, Érico, parabéns. Foi uma viagem pela história da filosofia, pelo manancial de recursos de conhecimento que a filosofia nos oferece no dia 2 e uma ponte com a filosofia espírita também. Bem-ajas por isso. Eu agora ia pedir à Ana também que desse a sua opinião. Ana, por favor. Muito bem, Érico, gostei, porque é sempre um tema que nos leva a questionar e é isso mesmo, a filosofia leva-nos a questionar e quando nos questionamos e começamos a fazer as perguntas, estamos a ser filósofos, estamos a entrar numa de filosofia. E também, logo à partida, também estamos a entrar nas teorias, em algumas teorias que tu aí falaste, como há a teoria do ser, a teoria do conhecimento, a teoria dos valores, e é precisamente a doutrina espírita que, através da sua filosofia, porque a doutrina espírita é a filosofia, entre outras, dar-nos essas respostas, e quando nos dá essas respostas, que vêm com o tempo, e só o tempo é que depois nos pode trazer estas verdades, que nos vão abrindo o leque do pensamento e de quem nós somos, nós podemos compreender realmente o quão o espiritismo é filosófico. Tanto assim que diz Kardec, na introdução do livro, na conclusão do livro dos Espíritos, ele diz-nos que para aqueles que ainda possam ter dúvidas sobre se o espiritismo é ou não uma filosofia, ele diz-nos: a força do espiritismo não está nos fenómenos, como geralmente se pensa, mas na sua filosofia, o que vale dizer na sua mundividência, na sua concepção da realidade. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenómenos, procurar médios, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar ela à conduta através da moral espírita. E aqui vamos outra vez ao encontro, tanto que o João disse como do Érico, como apresentou, da ética e da moral espírita.
E Kardec, através do rigor e da disciplina que o caracterizava como um bom pedagogo, e por isso foi escolhido para a missão de codificar a doutrina espírita, ele aplicou, como o Éric disse, e tenho aqui uma melga, peço desculpa, todo o seu trabalho, o do filósofo e científico, porque tinha que ser desta forma e através do diálogo, que também é a dialética, também é da parte da filosofia, que ele também fez todo este trabalho da apresentação para poder codificar e compilar a doutrina espírita. Por isso realmente gostei e gosto muito deste tema da filosofia espírita, porque traz-nos, ensina-nos muito, principalmente revela-nos de uma forma muito direta quem somos. E isso é a essência, porque nós estamos nesta existência física. Porque a cada existência física o espírito vai aprendendo, vai progredindo, mas tem que ter a consciência do porquê desta necessidade de reencarnarmos e porque é que não estamos só espíritos errantes e porque é que temos que reencarnar. E a doutrina espírita, através de todo este conhecimento, traz-nos essas respostas que nos são tão úteis. Há pouco falaste, Érica, de José Herculano Pires, e José Herculano Pires é realmente um senhor com um S maiúsculo, é um senhor e talvez um pouco esquecido, digo eu, não sei, estou a falar, porque não sei, não posso, nem tenho como saber qual é o estudo e qual é a dedicação que, enquanto espíritas, se dá a Herculano Pires, mas é um autor que eu gosto muito. Aprendi muito com ele no início, quando comecei a estudar o espiritismo, foi daqueles que me revelou para além de toda a doutrina espírita, mas ele ajudou-me também a compreender. E ele dedicou toda a sua vida em prol do conhecimento, com propósito de instruir e de poder contribuir para a instrução daqueles que o liam e daqueles que tentavam compreender quem eram. E ele é muito interessante, ele é muito direto, é fácil de ler. E eu gosto muito de Herculano Pires porque ele realmente traz-nos essa mais vantagem. E ele tem um livro que há pouco falaste e nós estávamos a falar, e é verdade, Introdução à Filosofia Espírita, e tem outro livro que também é muito, muito elucidativo, que é o Espírito e o Tempo, em que ele faz todo um percurso, como vimos ontem não, na quarta-feira, o Erivaldo, como é que ele esqueci-me do nome, que também fez toda uma abordagem da evolução do espírito. Este Herculano Pires também faz nesse livro toda essa abordagem do tempo e do espírito. E falando da filosofia, realmente eu tenho aqui um pequeno apontamento e vou já acabar, que a filosofia estuda também o ser do pensamento e a ação, porque nós pensamos que a filosofia é só para os filósofos, é só para aqueles que, de antigamente, os grandes filósofos, mas não. Todo o nosso dia-a-dia, sempre que nos questionamos sobre algo, nós estamos a filosofar. Nós estamos a entrar no campo da filosofia, do porquê, do saber. E se a filosofia é o amar ao saber, então nós, sempre que nos questionamos, seja qual for o tema, nós estamos a querer saber mais. Então estamos a entrar nesses campos. E isso é muito agradável quando depois nós conseguimos, de alguma parte, obter as respostas consoante o nosso conhecimento e com o tempo que nós temos. Porque lá está, é o espírito, o tempo, o nosso pensamento. Porque, no fundo, o nosso pensamento é que nos leva a desbravar todo este conhecimento que a doutrina espírita nos traz e todos os outros conhecimentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes e que nos trazem a serenidade no nosso dia-a-dia. Obrigada, Érico, porque gostei. É um tema que é pouco desenvolvido, mas é sempre um tema que devemos abordar pela consciência daquilo que ele nos traz e do conhecimento que ele tanto nos diz para a nossa conduta e para podermos ser um pouco melhores. Obrigada. Obrigado a ti, Ana, por também nos trazeres estas visões da mesma realidade que nos ajudam a entender isto melhor e também por trazer esta referência que o Herculano Pires realmente temos que estar de acordo que é um homem que, como filósofo, trouxe leituras muito claras, em nossa opinião, em nossa modesta opinião, é a nossa verdade,
sobre o Espiritismo. Diz Ana, ias a dizer alguma coisa? Desculpa, eu só quero referir que quando eu falo de Herculano Pires ou de outros autores mais dentro da doutrina espírita, ou mesmo que defensores e continuadores de Kardec, refiro-me porque são aqueles que nos trazem verdadeiramente o conhecimento da doutrina espírita, para além de toda a codificação, de todos os livros que possamos ter. Porque o espírita ou aqueles que se dizem espírita leem muitos outros livros, dedicam-se muito a outras leituras porque são mais agradáveis, vão mais ao encontro, se calhar, do seu estado de espírito, entre aspas, mas que realmente quem quer estudar e quem quer aprofundar a doutrina espírita tal qual como ela é, tão simples, não é complicada, é simples. Devemos então dedicar o nosso tempo a estes autores que realmente são continuadores de Kardec, e são eles que nos dão depois toda uma base para que nós possamos compreender muito melhor tudo o que é o que é a doutrina espírita. E pronto, mas sempre há outros temas, sempre há outros leitores, sempre há outros autores, sempre há outras leituras talvez mais apetecíveis, e estes de grande cariz e de grande ensinamento talvez fiquem um pouquinho mais para trás. E tenho às vezes receio, tenho pena às vezes desses comportamentos, mas pronto. Obrigado, Ana, pela tua chamada de atenção. Isto resulta de um conhecimento que a Ana adquire e que ninguém se pode excluir a ele. Isto é, nós, para considerarmos um outro autor fora da codificação fundamental, com mérito, que nos ajude a melhor, por exemplo, interpretar a codificação fundamental, temos que conhecer a codificação fundamental primeiro. E é o mérito da Ana. A Ana conhece a codificação fundamental, então depois, ao ler Herculano Pires ou outro, poderá emitir um juízo de valor como ela o emite e com a qual concordamos, nesta parte do Herculano Pires, concordamos 100%. Mas, portanto, de novo, lembrar-vos que não devemos virar o copo ao contrário, não nos devemos meter primeiro em obras da codificação complementar, seja de que autor mais sonante for, sem antes ter uma atitude crítica desenvolvida pelo nosso trabalho sobre a codificação fundamental, nem que seja só sobre as obras de iniciação, pelo menos, para ter uma atitude crítica depois ler as seguintes. Obrigado, aliás, Ana. João, desculpa, só já chega, já passa o Érico. Mas só mesmo assim, como tu estás a dizer e como tu acabaste de dizer, só mesmo assim, podendo ter o conhecimento da base da doutrina espírita, é que nós podemos entender os outros autores e saber o que é que eles estão a dizer e podermos confrontar e argumentar. Porque se não, estamos a ler um livro independentemente do que seja, mas realmente é com a base que nós temos da doutrina espírita que depois, ao ler outros autores, nós podemos já ficar com uma apreciação maior e uma aprendizagem mais profunda neste sentido. E há muitos outros autores. Falou-se aqui do Herculano Pires e realmente foi muito bem referido. Excelente, Ana, muito obrigado. Érico, não sei se queres dizer alguma coisa antes de passarmos por umas perguntas que os nossos telespectadores têm aqui para ti. Não, só queria agradecer a você, João e a Ana pelos comentários e reforçar Herculano realmente é um autor excepcional, né, e recomendar a leitura, né, tanto do Espírito e o Tempo, Os Filósofos e Educação para a Morte, são livros excelentes, só isso. Muito obrigado, Érico. Então passamos desde já a umas perguntas que temos aqui. A nossa amiga Ana Cristina faz esta pergunta. O controle universal do ensino dos espíritos é rejeitado na atualidade por causa da facilidade de circulação das informações. E na época também não ocorria esta troca de ideias através das obras que circulavam entre os espíritas? Érico. Não, na época é que assim, né, o CUI, que Kardec, o Controle Universal do Ensino dos Espíritos, Kardec fala na introdução do Evangelho, é justamente respostas dadas por médiuns que não se conheciam entre si, em locais diferentes, né, por médiuns diferentes, distantes, né, pelo mundo todo.
e que não tinham contato, né? Então Kardec lá na introdução do Evangelho ele diz que já dialogava com mais de 1.100 sérios, né, ao redor do mundo. Então esses médiuns, naquela época a correspondência demorava para chegar em outro país, né? Não tinha internet, né? Cartas que demoravam meses, né? Então por isso realmente era uma garantia de que o médium não influenciou o outro, né, na resposta, né? Hoje em dia é muito mais rápido, né? A internet é instantâneo, ó. Você envia para o outro. Então, é isso que se fala, né, hoje em dia. Mas naquela época, quando uma verdade nova surgia, né, por exemplo, o princípio da reencarnação, vários médiums em diferentes lugares recebiam espontaneamente e no mesmo período de tempo respostas semelhantes no conteúdo, né, não exatamente na forma, mas no conteúdo. E realmente, pela distância, não se conheciam, né, não tinham essa influência. Né, então, era um controle para não... Até contra essa ideia de animismo, né, como se usa, né, no movimento atualmente. E de que as respostas também eram mais consenso entre os espíritos, né? Enfim, mas é bem diferente o século XIX de hoje, né? A internet hoje, a gente está aqui, eu estou aqui no Brasil, a Ana e o João em Portugal, e a gente está aqui em tempo real, né? Então era inimaginável naquela época isso, né? Muito obrigado, Eric. Ana, não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto. Bom, julgo que o Eric cobriu o essencial e fez aqui uma comparação muito, muito interessante sobre a facilidade de comunicação do tempo para agora. Mas o método é o mesmo, o raciocínio é o mesmo. Temos que procurar a coincidência de informação dos informadores espirituais. Estamos a falar quando a União Sol do Ensino dos Espíritos, portanto, seja de que forma for. E aí a internet facilita a comunicação entre os espíritos encarnados. Entre os espíritos desencarnados, com exceção da transcomunicação instrumental, mas que não é muito inteligível, é mais parecido com uma modalidade de efeitos físicos, não se presta tanto a comunicações rápidas. Portanto, temos que continuar a utilizar a mesma lógica que Kardec utilizava e que o Eric citou, vem logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o cuia, com as duas fases. A primeira fase, passar no crivo da razão do pesquisador, e só depois daí passar, então, partir para a segunda fase, que é a busca da coincidência de respostas, de informações escutadas através de vários médiuns, pelos mesmos espíritos e outros espíritos, através de vários médiuns em diferentes locais, sem eles se conhecerem. Portanto, isso é imprescindível. A internet vai ajudar a difusão desses resultados, desde que feitos com seriedade, mas não se confundir uma coisa com a outra, e realmente acho que o Eric sublinhou isto muito bem. Bom, Eric, temos aqui uma outra pergunta mais, que mete aqui Immanuel Kant à história. Portanto, a Ana Cristina pergunta: Immanuel Kant foi citado por Kardec em sua obra, da forma como alguns espíritas estão encaixando suas ideias na doutrina espírita? Nominalmente, eu não me lembro de ser citado nominalmente, assim, mas nominalmente Kardec cita outros filósofos na Revista Espírita e tal, mas o Kant especificamente eu não lembro. Os dois são do século XIX, né? Então Kardec poderia a princípio conhecer, mas tem alguns autores, acho que o principal é o Paulo Henrique Figueiredo, hoje em dia, que tentam relacionar o Kant com Kardec na questão da moral autônoma, né? Que Kant falava da moral autônoma e heterônoma e tal, então o espiritismo seria uma moral autônoma diferente das religiões, né? Mas é interessante da filosofia de Kant a questão do desinteresse, né? Porque uma ação só pode ser moral, ética, se houver o desinteresse, né? Se não houver um pensamento oculto por trás. Se você faz o bem com interesse para ganhar algo em troca, já não é mais uma ação moral. Então esse conceito da filosofia da ética de Kant, deontológica, é bem presente. E isso é bem
compatível com o espiritismo mesmo. Tanto quanto é também do meu conhecimento, desconheço. Nas 11 da codificação fundamental desconheço alguma referência a Kant. Admitiria que pudesse eventualmente haver alguma referência indireta a Kant, talvez na Revista Espírita, em troca de nas correspondências que Kardec mantinha com indivíduos em vários sítios, mas confesso, também nunca li, ainda não li a Revista Espírita de fio a pavio. Estudamos-la aqui às terças-feiras, vamos estudando, tem muita coisa, é uma maravilha, mas confesso, ainda não consegui ler todas as linhas, mas as linhas que já li são algumas. Também ainda não consegui encontrar Kant. Então, nas outras que não seja a Revista Espírita, confesso mesmo não ter encontrado. Mas é natural que possamos assistir a novos investigadores tentando também estabelecer pontes. O importante é que essas pontes sejam bem documentadas, bem justificadas, bem referenciadas. Não é por ser Kant ou por ser Kardec, não é porque Kardec não referiu Kant, embora pudesse ter referido, realmente Kant morre quando Kardec nasce. E, portanto, Kardec de certeza que ouviu falar da obra dele, poderia não estar muito divulgada. Também temos de ter atenção a estas coisas. Os autores mais conhecidos, nomeadamente nas áreas da filosofia, acabam por ser conhecidos passados uns anos da sua morte, quando começam as pessoas a ler, começam a achar o fundo da questão. Portanto, é natural que Kant morre em 1804, Kardec nasce em 1804, poderá ter ou não se cruzado com conhecimentos. É natural que hoje falemos muito mais à vontade de Kant do que Kardec poderia falar. Vou fazer uma graça, só para brincar. Depois desta excelente palestra do Eric sobre a história da filosofia e a relação com o espiritismo, é mais provável que daqui por uns anos largos, umas décadas, alguém vendo esta palestra diga: o escritor, o palestrante Eric fazia estas ligações e tal, ok? Passado um tempo. É mais difícil, aqui por 4 ou 5 anos é mais difícil, estão a ver? Portanto, também talvez seja por isso. Portanto, não devemos excluir nenhuma possibilidade, desde que seja justificado porque é que determinado pesquisador faz uma associação às questões kantianas, nomeadamente as questões da ética kantiana. Portanto, é isto que mais interessa para o espiritismo, onde se pode encontrar ligações, nomeadamente com o imperativo categórico de Kant, etc. Portanto, as questões da ética de Kant poderemos, sim, possivelmente encontrar boas relações com o que o espiritismo, às conclusões que o espiritismo chega. Não esquecer que o espiritismo, os autores da codificação fundamental, são normalmente mais antigos que Kant. Ok? Aparecem-nos, nessa altura, falando através de médiuns, mas eram mais antigos do que Kant. Ok? Portanto, é natural que Kardec não fosse um autor, portanto, ainda para ele é importante, mas que possa ser hoje, sem dúvida. Bom, muito obrigado, Eric. Nós não temos aqui mais... Eu posso... Eric, diz, força, Eric. Você falou bem, os autores que normalmente são citados, né, são mais antigos, né, da filosofia clássica, tipo Platão, ou da filosofia medieval, Agostinho, né? Eu acho até que a relação é bem mais com esses autores clássicos do que com a filosofia mais moderna, né? Mas eu queria ressaltar
e alguns tentam colocar também relação do Kardec com filósofos franceses da época, né, do espiritualismo racional, né? Mas eu queria ressaltar que o espiritismo ele não se prende a nenhum sistema filosófico específico, né? O espiritismo não é kantiano, o espiritismo não é cartesiano. Ele pode ter relações com essas filosofias, mas ele não se prende a nenhum específico, né? Porque o espiritismo ele não é um sistema filosófico, né? Kardec diz lá que, acho que na introdução do Livro dos Espíritos, que o espiritismo lá na parte da introdução, que o espiritismo não se prende ao espírito de sistema, né? Ele é uma filosofia de uma ciência. Então ele tem relação com Descartes, das paixões, ele tem relação, mas ele não é... Você não pode falar que o espiritismo é kantiano, kardeciano, né? Tem muita gente também que tenta fazer isso com a psicologia, espiritismo freudiano, espiritismo junguiano. O espiritismo não se prende a nenhum... O espiritismo é uma ciência própria, né? Uma filosofia própria que é uma filosofia de uma ciência. É isso. Olha, eu gostava de dizer uma coisa em relação às paixões. Se é-me permitido, atenção às horas, não quero exceder o tempo, até porque o Érico tem-me agora a seguir um trabalho. Nós às vezes falamos das paixões e nem sempre falamos das paixões como elas são. Parece que há sempre aí um ponto, não estou a falar o que o Érico disse, não é nada disso, eu a falar daquilo que me parece. Por vezes a palavra paixão parece que carrega ali um bocadito de negatismo, parece que há ali qualquer coisa que é uma carga negativa. No entanto, uma paixão, o que é uma paixão? Nós, por vezes, paixão nem sempre é negativo. Porquê? Porque quando nós, e não estou a falar de paixões amorosas, nem nada disso, quando nós nos apaixonamos por algo e fazemos um esforço para obter ou para realizar essa paixão dentro dos limites do razoável, é ela que nos impulsa a um grande desenvolvimento. Por vezes, uma paixão leva-nos a pesquisar, leva-nos a querer saber, leva-nos até a um ponto de aprender mesmo. Agora, a paixão já é negativa quando é a paixão já que se vira contra nós ou a nosso favor. É quando nós já não fazemos mais nada na vida sem termos ficamos de tal maneira que dedicamos toda a nossa vida a essa paixão, e isso já não é paixão, já é um apego. Mas uma paixão, por exemplo, quando nós lemos um livro e esse livro, nós até dizemos apaixonei-me pelo livro, quando esse livro é interessante e nós queremos muito acabar esse livro, de estudar todo esse tema, nós enriquecemos, mas foi aí um pouco da nossa paixão, um pouco da nossa querer muito, que nos levou a ler esse livro ou a pesquisar um tema para o nosso conhecimento. Quando essa paixão existe em nós, ela é saudável. Não é uma paixão negativa. Ela torna-se negativa quando nós deixamos de fazer outras coisas só em prol dessa paixão. É como se não víssemos mais nada na vida, senão aquele tema ou aquelas situações. Aí já entramos, como aqui já uma vez falámos, na opção ou no fanatismo. Mas uma paixão bem vivida, vamos falar assim, com um entusiasmo saudável, leva-nos a sermos um pouco melhor e a ter um pouco mais de conhecimento, quando ela é uma paixão saudável. Porque paixão, pela palavra paixão, não é negativo. A carga negativa é dada quando a paixão deixa de ser paixão e passa a ser uma obsessão. E Kardec também fala das paixões, tanto aqui no Livro dos Espíritos, quando ele nos diz que a paixão é boa, porque no fundo somos nós a comandar os cavalos, mas quando é os cavalos que nos comandam a nós, a coisa já é menos boa. E não sei qual é a pergunta que ele fala aí das paixões, por isso quando nós falamos das paixões não falamos de forma negativa, mas sim de uma forma que nos vem avivar e que nos vem lembrar a necessidade também de nos dedicarmos a algo, mas de
forma saudável e coerente. É interessante isso. Eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra sobre isso aqui com o João, e Kardec trata disso na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E tem também um texto muito bom do Silvio Schibeni sobre as paixões. E Kardec, e a definição de Kardec usa se distancia dessa visão usual, né, de negativa, né? Ele vai lá na definição do que o Descartes usava, que é a definição filosófica, que é as paixões como uma emoção que decorre da influência da matéria, né? E como a Ana falou bem, depende do nível da coisa, né? Kardec usa a metáfora do corcel, analogia com o corcel, que é um cavalo, né? Se você doma o corcel, se você está em cima do corcel e consegue domar o cavalo, você anda bem, e pode te levar a lugares longe, né? Mas se você perde controle, né, do corcel, você cai do cavalo e se machuca. Então, a paixão é mais ou menos isso, né? Depende do nível, né, dessa emoção, né? Então é bem interessante isso. Muito obrigado, Ana e Eric, por mais estes esclarecimentos. Bom, amigos, não temos aqui mais nenhuma outra pergunta ou comentário. Era tempo, se calhar, então, de irmos encerrando os nossos trabalhos por hoje. E, da mesma maneira, como sempre, terminamos. E íamos pedir ao Eric que nos conduzisse nessa conversa com Deus e encerrasse com chave de ouro este nosso trabalho de hoje. Eric, por favor. Então, muito obrigado, Ana, João, a todos. Então vamos à pressa. Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, infinita justiça e bondade, envie para nos auxiliar essa noite os bons espíritos, que os espíritos superiores possam nos enviar seus bons fluidos, seus bons pensamentos, que possamos carregar conosco todos os conhecimentos adquiridos essa noite e que possamos, ao dormir, emancipar nosso espírito e ir ter com os bons espíritos um diálogo mais direto na erraticidade do mundo espiritual. Que possamos aprender cada vez mais dessa doutrina consoladora, do Consolador prometido pelo Cristo, que ensinou a caridade da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas, e que possamos cultivar a virtude da caridade, do amor ao próximo, e extinguir dos nossos corações os vícios do egoísmo e do orgulho. Que possamos ficar em paz essa noite. E que possamos progredir sempre, cada vez mais, moral e intelectualmente, em direção a Deus, essa fonte criadora. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por esta linda forma de terminarmos os nossos trabalhos. A ti, Ana, bem-aja também pela tua excelente contribuição, ajudar-nos a enriquecer mais este momento de reflexão. E vocês, queridos amigos, telespectadores, bem-aja, muito obrigado pela vossa presença, pelos vossos comentários, pelas vossas perguntas. E então ficamos de encontro marcado para a próxima semana, neste momento, que será, como habitualmente, às 21 horas de Portugal continental, às 17 horas de Brasil e às 22 horas de Espanha. Um bom fim de semana a todos, queridos amigos, e até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.